Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de matemática a respeito de função exponencial. Mas antes disso, nós vamos fazer uma breve revisão sobre potenciação, as propriedades. Então vamos para o assunto, direto ao assunto, vem comigo. Primeira coisa é saber de potência. O que nós temos em potência, né? Potência é todo número escrito nessa forma aqui. A elevado a B. Lê-se dessa forma. Esse A se chama base e B se chama expoente. Então temos uma base elevado a um expoente aqui. Beleza? A elevado a B. A elevado a B. Esse aqui, ó, essa é a base e essa é a base. E esse é o expoente. Um exemplo de potência. Exemplos aqui, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, ó, você tem a base 5 e você tem o expoente 2. Então, como é que faz? A gente lê 5 elevado a 2, né? 5 é a base, o 2 é o expoente, né? E a gente lê 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. E a gente repete a base quantas vezes o expoente mandar e efetuamos. Então 5 vezes 5 é igual a 25. Beleza? Aqui está. Então um desses 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. O outro exemplo de potência é 4 elevado a 3 ou 4 elevado ao cubo. Beleza? Opa! 4 elevado a 3. Então, ó, só os expoentes 2 e 3 recebem nomes diferenciados, nomes especiais, sendo que o 2 é quadrado e o 3 é cubo. Então, 4 elevado ao cubo vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. O outro exemplo de potência é esse aqui, 2 elevado a 9. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, enfim. Multiplica 2 pela mesma 9 vezes. Veja, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Ó, 9 vezes. Opa, escrever aqui o mouse é deplorável, né? Multiplicando vai dar 512. Potência com base negativa. Menos 3 elevado ao quadrado. Vou fazer menos 3 vezes menos 3. E aí, menos com menos é mais, né? Olha só. Menos com menos é mais. Isso aqui vai dar 9. Positivo. Potência com base fracionária. É só fazer o numerador elevado ao expoente sobre um denominador elevado a esse mesmo expoente. Ou multiplicar a fração por ela mesma, né? Por exemplo, temos 2 terços elevado à quarta. Vai ficar 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços igual a 16,81 avos. Agora temos aqui uma potência com expoente negativo. O expoente negativo você tem que trocar, né? Inverter a base, né? E o expoente vai mudar de sinal. Então 3 quintos elevado a menos 2. 3 sobre 5 vai virar 5 sobre 3. O expoente vai passar a ser positivo. E aí você faz normalmente potenciação. 5 terços vezes 5 terços, que dá 25 nontos. Ó. Inverte a base e o expoente perde o sinal. Propriedades de potenciação. Primeira coisa, produto de potências na base de bases iguais. Voltando, né? Temos aqui B elevado a C vezes B elevado a D, que é B elevado a C. Opa! Propriedades de potenciação. Primeira coisa é o produto de potências com a mesma base, de bases iguais. B elevado a C vezes B elevado a D é igual a B elevado a C mais D. Ou seja, por exemplo, ó, 3 elevado a quinta vezes 3 elevado a 2, é só copiar o 3, que é a base, e somar os dois expoentes que estão aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Só somar.
A gente repete a base e soma os expoentes. Então vamos ter 3 elevado a 5 mais 2, que dá 3 elevado a 7. Propriedades da potenciação. Mais uma. Quociente de potências de mesma base, ou de bases iguais. B elevado a C sobre B elevado a D. Contanto que o B seja diferente de zero, né? Então vou fazer B elevado a C menos D. Ou seja, eu pegando esses expoentes aqui e subtraindo. Por exemplo, 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 3, que eu vou fazer com 7 e o 3, subtrair. E copiar a base 2. Então vai ficar 2 elevado a quarta. Então copio a base e subtrai os expoentes. O do de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Outra propriedade é potência de potência. B elevado a C elevado a D. Suponha que você tem aqui. Então você repete a base e multiplica os expoentes. Mais vezes. Opa. Então vai ficar B elevado a C vezes D. Por exemplo, 7 elevado a quarta elevado a quinta. O que eu faço? Copio a base e multiplico os expoentes. Vai dar 7 elevado a 20. Olha como que foi multiplicado, né? Próximo. Mais uma propriedade. Potência de produto. M vezes N elevado a C é a mesma coisa que M elevado a C vezes N elevado a C. Você vai distribuir o expoente aqui e aqui. A gente distribui o expoente para cada fator. Então, por exemplo, 3 vezes 8 ao quadrado, como vocês podem ver, é 3 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. Mais uma propriedade é a potência de quociente. M sobre N elevado a C é a mesma coisa que M elevado a C sobre N elevado a C, contanto que o N seja diferente de zero. Beleza? Distribui o expoente. Por exemplo, 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 3 sobre 5. Por exemplo, 3 quintos ao quadrado. Então vai ser 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Contanto que o N seja diferente de zero. Vai lembrar, né? Distribuindo o expoente vai ficar 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Isso aqui é igual. Vou fazer a continha para vocês. 9 sobre 25. Propriedades da potenciação. Mais uma. Potência de expoente racional. É aquele famoso que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Vocês vão entender. Expoente racional é fração. Tá? Então temos B elevado a C sobre D. O C está no sol e o D está na sombra. Olha o que vai acontecer. Tem que transformar em radical. Transformar em radical vai ser a raiz de B, né? Olha o C vindo aqui, ó, vindo para baixo. E o D, ele vem para o índice do radical. O denominador é o índice do radical. O C é a potência, o expoente do radicando. A gente transforma o radical aqui. Veja como que a gente transformou. Claro, né, que o D ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente de zero, né? Então, se eu tenho esse exemplo aqui, 7 elevado a 3 sobre 2. O 2 é o denominador, que ele está na sombra, ele vai para o sol. E o 3 está no sol, ele vai para a sombra, aqui embaixo. Embaixo do radical. Aí fica raiz quadrada de 7 elevado ao cubo, que é a raiz quadrada de 343. Agora, visto as propriedades, a gente pode falar de função exponencial. Função exponencial é toda função real, transforma valores reais em valores reais, né? Da forma f de x igual a elevado a x. Veja que o x agora ele não está mais na base como nas funções polinomiais. Ele está no expoente. A variável x é o expoente agora. O a
é sempre um número real, positivo, né? E diferente de 1. Exemplos. Temos aqui f de x igual a 3 elevado a x. B, f de x igual a meio elevado a x. A letra C, f de x igual a 7 elevado a x, é um outro exemplo. F de x, ó, meio elevado a x, é um outro exemplo. São todas funções exponenciais, porque temos o x aqui no expoente. X está aqui no expoente. Esse x é um expoente. Esse x aqui é um expoente. E esse x aqui é um expoente também. E também, como toda função, ela tem um gráfico. O gráfico da função exponencial é uma curva acima do eixo OX, da abscissa, e pode ser crescente ou decrescente. Olha só, pessoal, como o A é sempre positivo, diferente de 1, então esse gráfico ele sempre vai ser uma curva, né? Se o A é diferente de 1, é uma curva. Se o A é positivo, então essa curva vai estar sempre acima do eixo das abscissas, sempre acima do eixo X. E como que a gente pode identificar como crescente ou decrescente? Uma função exponencial, como uma função afim, ela pode ser só crescente ou só decrescente. Então, se a função tiver o valor de A, se a base da função for maior do que 1, a função é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, quer dizer, um número positivo que seja menor do que 1, a função é decrescente. E aí a gente consegue com isso identificar a função, o crescimento da função exponencial, se ela é crescente, se ela é decrescente. O gráfico. O gráfico é essa curva aqui, é uma curva de função decrescente, ó, isso aqui, ó, veja que ela decresce. Esse é o caso de uma função cuja base, valor de A, está entre 0 e 1. E aí nós temos o contrário, né? Eu vou desenhar aqui porque deu um defeitinho aqui no slide, né? A curva é mais ou menos claro que eu não vou fazer certinho, né? Mas é o contrário, viu? É mais ou menos assim. A curva é assim, né? Só que é bonitinha assim, só que crescendo. E aqui o A é maior que 1. O A, né? Vamos lá. Um exemplo. f de x igual a 2 elevado a x. Se o A é igual a 2, então ele é maior do que 1, a função é crescente. Então nós temos essa curvinha aí que vocês vão ver. Aí, ó. É a curva que eu tentei fazer, galera. Né? Um outro exemplo. F de x igual a meio elevado a 2x, suponho. A base é meio. Então, como A é meio, então meio está entre 0 e 1. Então a função decrescente vai ficar assim. Um exercício que nós vamos resolver aqui nessa aula é classificar as funções em crescente ou decrescente. No item A nós temos f de x igual a 5 elevado a x. Olha, o A não é igual a 5, essa basezinha aqui? Tá, uma função crescente. Próximo, f de x igual a 2/3 elevado a x. 2 sobre 3 está entre 0 e 1, é menor do que 1, positivo, então a função é decrescente. F de x é 7 elevado a x, a base é 7, a base é maior do que 1, então temos uma função crescente. E na D, f de x igual a 1/4 elevado a x. Já que 1/4 é menor do que 1, então a função é decrescente. E por fim, 4 elevado a x é uma função crescente, pois a base é igual a 4, que é maior do que 1. Beleza? O outro exercício resolvido é construir um gráfico de cada função abaixo. Vamos construir esse gráfico aqui, f de x igual a 6 elevado a x. O A é positivo, maior do que 1, né? O A é sempre positivo, mas se o A é maior do que 1, é uma função crescente.
aqui nós temos o gráfico mais ou menos como que ele é, né? E já que 6 elevado a 0 é 1, então o ponto de interseção é no 1 aqui, é o 0, 1. Sempre dessa forma. Vamos construir um outro gráfico aqui, um gráfico de uma função aqui, 1/5 elevado a x. A função decrescente, né? Porque 1/5 é menor do que 1, então aqui nós temos o sistema, então a curva vai ser mais ou menos assim. E aqui 1/5 elevado a 0 é 1, então o ponto de interseção do gráfico é aqui no 0, 1. Vamos construir mais um gráfico. Desta vez, 10 elevado a x, a função de potências de base 10. 10 é maior do que 1, a função é crescente, então nós temos uma curva que cresce bastante aqui, né? Então a função crescente, dá para construir mais ou menos o gráfico aqui. Agora, o outro gráfico, vamos construir o gráfico de cada função, f de x. Agora, mais uma função, 2/7 é menor do que 1, tá? A função decrescente aqui. Agora, colocando aqui no eixo, vamos ter uma curva decrescente. Mesma coisa para essa função aqui, 8 elevado a x, 8 é maior do que 1, então a função é crescente, então o gráfico é essa curvinha crescente aqui. Agora observe o seguinte, gente, f de x, suponha que seja 2 elevado a 2x mais 2, beleza? Agora, olha só, o expoente é 2x mais 2, não é mais só x, é uma expressão em x. Porém, não deixa de ser uma função exponencial, porque o x está aqui no expoente, olha o x aqui, está no expoente. Ele não é o expoente em si, sozinho, mas ele está no expoente. Então aí, se eu fizer a f de 0, trocar o x por 0, né? Troca aqui, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 0, né? Mais 2, né? Aí, 2 vezes 0 é 0, né? Aí vai ficar 2 elevado a 2, que é igual a 4. Para fazer. F de 0 igual a 2 elevado a 2, né? Elevado a 2, que é 4. Aí, o ponto de interseção é ele, não é 1. Olha só como sobe. É o 4 agora, não é mais o 1. Beleza? Ponto de interseção com o eixo y é a f de 0. Aí tem que calcular f de 0 para ver onde que essa curva corta o eixo y. Beleza, gente? Então essa foi mais uma videoaula, certo? Logo teremos mais videoaulas sobre função exponencial. Então, por enquanto é isso. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês aprenderam, deixa aquele joinha esperto, se inscrevam. Se vocês ainda não se inscreveram, lógico. E mantenham o sininho em dia, veja se vocês estão recebendo as atualizações para não perder nada do meu canal, ok? Beleza? Aquele abraço, fui!